Oi, meu nome é Paulo Marchetti e venho com mais um conteúdo a respeito do jornalismo de entretenimento. E neste vídeo eu vou falar de jornalismo e de redes sociais, e que tem tudo a ver exatamente com o jornalismo de entretenimento. Você que caiu de paraquedas neste vídeo, te convido a conhecer todos os outros vídeos desta série a respeito do jornalismo de entretenimento. Tem o vídeo, inclusive, inicial, que eu explico o que é a história desta área, o que é essa área, e falo também de roteiros, de outros projetos de audiovisual, documentários, programas ao vivo, programa gravado, gravações externas, e é só fuçar a, a lista, porque, se eu não me engano, tem algo em torno de 30 vídeos, mais ou menos, que eu falo um pouco de tudo, da parte criativa, de produção, tem um pouco de tudo lá. Então, aqui eu vou falar especificamente do que acontece hoje com o jornalismo nas redes sociais, principalmente as mais populares, né? O Facebook, o Instagram, o TikTok, e que são as redes mais usadas. Como eu falei, é, essas redes elas são as mais populares, que eu quero dizer. Por exemplo, eu faço uso do transporte coletivo. Estou sempre em terminais, seja de ônibus, metrô, trem, ponto de ônibus coletivo, aqueles isolados e tal, dentro de ônibus, desses transportes. Percebo que as pessoas, observo e percebo que as pessoas estão consumindo no, no seu smartphone e, é, e assim, o conteúdo é dos mais variados, mas o que eu percebo é que são essas redes as mais acessadas. Essas três, o Instagram, o Facebook e o TikTok. Não sei dizer a ordem, existem pesquisas, eu botei uma pesquisa, inclusive na minha dissertação, que é a respeito do jornalismo de entretenimento, coloquei uma pesquisa mais recente, se eu não me engano, de 2023, a respeito desse comportamento, desse consumo das redes sociais, e o que eu percebo não só como profissional, mas também como consumidor de informação e consumidor de redes sociais, percebo que ainda hoje há muitos grupos de comunicação, muita mídia que está perdida, não sabe o que fazer, apesar de já termos há tantos anos o Instagram, o próprio YouTube, e são redes, tudo muito intenso, porque a partir do momento que a gente começou a consumir todas essas redes, esse consumo passou a ser intenso, diário, e é como se existisse sempre. Se você para pensar, pô, quando que surgiu, em que ano surgiu cada uma dessas redes, a gente nem vai lembrar direito. E você pode, por exemplo, o YouTube, a gente vai para, se eu não me engano, 2006, 2009, tem o Instagram também, eu não lembro, tá tudo na minha dissertação, mas hoje em dia eu não lembro desses pequenos detalhes. Mas parece que a gente sempre teve. Você fala, não, pô, isso aí, cara, a gente começou a consumir então em 2013, há 12 anos, só 10 anos. Não, parece que a gente usa há 30, 40 anos, é porque é muito intenso esse uso. E o jornalismo, ele anda perdido com tanta informação. Por isso que, inclusive, tem grandes grupos que não só eu, mas todo mundo percebe que é contra redes sociais, parece que tem um olhar meio que não gosta, tem ojeriza, não sei, uma coisa meio para quê? Não ligue para isso, sabe? Mais ou menos o que aconteceu quando as gravadoras se depararam com o Napster, com o SoulSeek e esses programas de troca de arquivo que fez aquele modelo do mercado fonográfico ruir. E, e essas empresas tiveram que buscar um novo modelo de gestão, exatamente por causa dessa troca de arquivo. Isso eu estou falando de 2000, 99, 2001, perdão.
e que hoje culminou no Spotify, no Deezer, né, em todas essas plataformas de música digital. Foi o que se transformou. As gravadoras diminuíram, o mercado independente fonográfico explodiu, a tecnologia começou a permitir que isso eu estou falando exatamente desse iniciozinho ali, 2001, 2002. Então, a tecnologia começou a possibilitar das pessoas gravarem o seu disco, as suas músicas dentro de casa com um computador, assim como a gente faz hoje com vídeo, e isso bagunçou, não foi só a troca de arquivo que bagunçou o mercado fonográfico, foi toda essa dinâmica de gravação, estúdio, produtor, engenheiro de som, tudo isso, o mercado mexeu com tudo isso, teve que ser repensado. Toda essa forma existe, claro, hoje, os estúdios, trabalham como sempre existiu na época analógica, mas o modelo mudou. E graças a toda essa transformação que ocorreu nessa virada de século, hoje a gente tem, como eu falei, essas plataformas de música digital e tudo na nossa mão, todas as músicas do mundo em nossas mãos. As pessoas me perguntam, quais são seus discos, né? Você tem coleção de discos? A minha coleção eu uso o Spotify, não estou fazendo propaganda nenhuma aqui. E eu falo que a minha coleção de disco é o arquivo, é o acervo do Spotify. Que é um monte de coisa. Então, a mesma coisa acontece com a mídia hoje, com quem trabalha com informação, com quem trabalha com notícia. Mexeu, telejornal, mídia impressa, tudo. Quando chegou o site, é, isso bagunçou o jornal impresso, mas os dois continuaram trabalhando juntos, porque nem todo mundo acessava o site, mas hoje tem o smartphone, aí mudou a dinâmica novamente, e a gente ainda vive uma revolução tecnológica agora com a inteligência artificial. A gente está no meio ainda de um processo de uma mudança de comportamento, da gente entender a nossa interação com a tecnologia, com o smartphone, com a Smart TV, com toda essa com todas essas ferramentas na nossa mão e essas ferramentas cada vez mais se tornando profissionais mesmo nas mãos de quem não trabalha com comunicação, não trabalha com imagem, não trabalha com notícia, com informação. Todo mundo hoje tem a possibilidade de ter essas ferramentas na mão e trabalhar com elas. Tem gente que usa de forma inteligente e tem gente que usa de uma forma, infelizmente, assim, que que se desperdiça a forma como se usa. Bem, mas, para iniciar, realmente, vou abrir a apresentação aqui, e antes de tudo, eu quero dizer que muita gente fala assim, porque o Roberto Cabrini, ele faz jornalismo investigativo, o fulano de tal, ele também faz jornalismo investigativo. Não, o jornalismo, ele é investigativo. Qualquer jornalismo é investigativo. Você precisa fazer investigação. Se chega a notícia para você, você precisa apurar. E apurar uma notícia é fazer investigação, nem que seja assim, o próximo protagonista da novela das 8. Para quem se interessa por essa notícia, quem a recebe precisa entrar em contato com a emissora. Então, tá quem é o protagonista, qual é o nome da novela, trazer, fazer exatamente a investigação. É o que acontece, futebol também. Você não pode, você está lá trabalhando na redação, alguém fala, legal, o Flamengo e Corinthians foi 1-1. Você fala, tá bom, mas quem fez o gol, quando foi feito o gol, aquelas perguntas que cada notícia gera. Tem umas perguntas padrões, assim, que a teoria inventou, que eu nem lembro direito, são 4 ou 5 perguntinhas, mas, na verdade, cada notícia, cada informação gera as suas perguntas. Então, elas são. Cada notícia tem. Você tem que responder a pergunta
daquela notícia, não necessariamente, como eu falei, pode até haver perguntas universais para qualquer tipo de notícia, mas você precisa ir de acordo com o que a notícia diz. Então, assim, qualquer notícia, como eu falei agora de futebol, de novela, assim, de culinária, qualquer coisa, ciência, tecnologia, tudo você precisa investigar. Então, o jornalismo é investigação. Então, essa coisa de, ele é especialista em jornalismo investigativo, não. Se ele é jornalista, ele precisa ser especialista em fazer a investigação de uma informação. Senão, ele não é jornalista. Senão, acontece o que eu vou falar também, o que faz parte desse conteúdo, de que então, qualquer um pode postar e qualquer um é jornalista. Não, você precisa exatamente, a faculdade, a universidade, ela precisa exatamente trabalhar esse lado prático, que também é o conteúdo dessa apresentação, de como investigar, de como trabalhar cada informação, como trabalhar a notícia que você recebe, o conteúdo que você recebe. Botei aqui para iniciar também. Hoje tem muitos programas de debate. Você pega debate esportivo, debate cultural, debate político, tem debate de comportamento, né? Tem aqueles debates femininos. E só que assim, tem muita gente que confunde opinião com informação. Não, opinião não é informação. Por isso que eu, por exemplo, escolho muito bem o que eu vou assistir, o que eu quero, os canais que eu vou e os profissionais que eu sigo e que eu confio. Porque uma coisa é você dar a opinião pela opinião. Isso aí qualquer um dá. Eu dou, o porteiro aqui dá, o mecânico ali também dá, o frentista, o chapeiro da hamburgueria dá, opinião por opinião, qualquer um dá. Na verdade, agora, uma opinião informativa, uma opinião que agrega um conteúdo, exatamente uma informação a mais, você traz um conteúdo junto com ela, complementar. Se você fala um debate político, está falando de uma lei e de repente explica como essa lei é feita, ponto. Aí pronto, ó. Aí você já tem uma informação a mais que você agregou à tua opinião. Agora, falar por falar, isso não acontece nada. Tanto que você vê, assim, indo para o lado esportivo, você vê os debates, o pessoal fica conversando, conversando, conversando e não chega a nenhuma conclusão sobre nada, e depois o cara pergunta, quanto você acha que vai ser o jogo dessa rodada entre o Flamengo e o Corinthians, já que eu peguei esse jogo de exemplo, aí um chuta, vai ser 0-0, outro fala 1-0 e tal, mas ninguém sabe, aí termina, foi 5-5, sabe, 6-5, e 4-0, melhor, tal. Então, assim, precisa ter um pouco a opinião vazia não traz nada. Então, não adianta você ficar, esse programa é legal, você assiste 8 programas de debate, mas eles não trazem nada, assim. Opinião, como eu falei, não tem muito valor. Outra coisa que aconteceu dessa forma, eu tô aqui contando falando de acomodação, coisa de, como eu falei, que não tem aqui quem não investiga direito a informação, porque é acomodado, não quer, tá bom, vamos dar essa notícia, e aí fica ruim, né? E o podcast é um exemplo muito concreto disso que eu estou falando, porque o podcast ele virou, que é uma ferramenta de um jornalismo mais apurado, como eu falei, o jornalismo investigativo, você pega aquela notícia e você traz mais detalhes, como já aconteceu com aquele famoso o podcast que ajudou a popularizar, inclusive, esse formato, aquele da Casa Abandonada, se eu não me engano, do UOL. Eu não lembro, desculpa, não lembro o título exato, mas um bom podcast que o
o jornalista que fez, o profissional que fez, ele investigou uma casa abandonada, que parecia abandonada, aí investigou a pessoa que morava ali dentro, toda a história da casa e tal, e dividiu isso em episódios, fez uma série documental, que seria em vídeo, se eu não me engano, as últimas notícias que eu recebi desse podcast, inclusive, que iria se transformar em algo, em audiovisual mesmo, não sei se uma série ou se um documentário, mas o podcast, ele veio para complementar isso. O podcast, na verdade, foi resumindo a história, com o pod, né? Veio da Apple, né? Do iPod, inclusive, que era um ex-VJ da MTV, um VJ que tinha um programa de rádio. Ele costumava colocar a seleção de música daquele programa de rádio que ele fazia dentro do iPod, em uma outra tecnologia que era RSS. Eu não conheço muito bem de TI, não sou um craque sobre isso. E ele colocava a seleção de música lá, então as pessoas que acessavam o iPod, que tinham acesso à internet e tal, podiam escutar aquela seleção de música independente de ouvir o programa. Então, isso, inclusive, começou a quebrar essa coisa da grade de programação, de você ser obrigado a estar na frente da televisão, naquele horário, naquele dia, para poder assistir aquele conteúdo. Isso acabou com o Netflix, exatamente com o podcast, com o YouTube e com todas com todo esse conteúdo on demand. Acabou essa coisa de grade. Existe ainda as emissoras, tudo, mas você não precisa mais assistir a novela de segunda a sábado às 9 da noite. Você perdeu a novela daquele dia, você vai na plataforma onde disponibiliza os episódios e assiste a novela a hora que você quiser, mesmo na hora do almoço. Então, o podcast ele veio disso, dessa coisa de colocar a seleção de música dentro do iPod, por isso que é um podcast. E daí se transformou numa ferramenta muito importante para o jornalismo, e que, de um jeito muito preguiçoso, deixou de ser podcast, virou videocast e virou talk show, na verdade. Talk show, né, ganhou um novo nome, que é esse podcast. Transformaram o podcast em talk show. E é uma coisa muito preguiçosa, porque você vê um monte de podcast, você vê, assim, aquela história da quantidade, de muito, mas com pouca qualidade. Então, você pega um outro, você vê 500 podcasts sobre horóscopo, por exemplo. Desses 500, você pega 7 que são muito legais e que fazem algo diferente. O resto é mais o mesmo. Isso acontece com todas as áreas, podcast de ciência, podcast. Então, assim, o que é preciso fazer é trazer informação, agregar informação, porque às vezes você está com a pessoa ali, estou entrevistando uma pessoa importante, então é uma fonte primária de informação ali, estou falando exatamente com o protagonista da notícia, sei lá, como assim, o cara que inventou, o cara que criou, o cara que fez acontecer e tal. Mas se a pauta for ruim, o que adianta o cara descobrir a cura do câncer e você ficar falando sobre o que ele come na hora do almoço e como ele faz o bolo de cenoura com chocolate? O que vai adiantar? Não adianta nada. Então você, às vezes, vê um podcast de 3 horas de duração, 2 horas de duração, um talk show, na verdade, que não agrega nada. Você está lá com um baita de um jogador de futebol que tem um monte de título, um monte de história para contar, jogou nas principais seleções, né, do teu momento de 10 anos de carreira dele, enfim. E fica ali contando a historinha do hotel, porque uma vez a gente saiu, sabe? É legal, o que eles falam de resenha. É legal contar essas historinhas. Eu gosto, por exemplo, muito da área de música, gosto de escutar histórias de bastidores, é bacana. Mas mas é assim, um complemento, é uma coisa assim, é um parênteses, sabe? A informação que eu quero daquela pessoa é outra. Então, podcast se tornou uma coisa também quase que meio que banal. Você vê, eu pelo menos vejo algumas entrevistas que eu falo, meu Deus, você está com essa pessoa na tua frente e você está conversando sobre isso, falando sobre isso.
E para as emissoras, para os grupos de comunicação, esse tipo de coisa, fazer um talk show e fazer um programa de debate, que você põe lá a pauta do dia, os acontecimentos do dia, e joga na mesa para as pessoas ficarem ali só conversando, dando a opinião delas, sem agregar nenhum valor a essas notícias. Isso é menos gasto para as emissoras. Então, você vê, às vezes, uma grade inteira de programação de um canal segmentado, seja de notícia, de esporte, de cultura, que é um programa atrás do outro de debate. Um programa tem 3 pessoas, o outro tem 5, aí o outro tem um em vídeo, tal, aí de vez em quando aparece uma entrevista, perdão, um link ao vivo e tal, mas as pessoas ficam mastigando a mesma informação daquele jeito que ela veio, fica mastigando essa informação durante o dia inteiro. E essa informação não é para mastigar o dia inteiro. Basta você trabalhar essa informação no começo do dia, depois muda, ainda mais hoje com a agilidade da informação. Só que é menos gasto. Então, você põe lá um monte de gente falando abobrinha, falando um monte de coisa, que ele acha, que quanto vai ser o jogo, se foi pênalti, se não foi, se o juiz estava certo ou não estava. Então, coisas que, sabe, é legal conversar, mas não precisa parar 15 minutos, 20 minutos para falar sobre aquele assunto que você termina em 2 minutos, sabe? Tem roda, por exemplo, de programas, todos esses, assim, estou falando de esportivo e tal. Você vem com uma pauta política e você fala assim, o deputado viajou para os Estados Unidos. Aí você tem lá 4 pessoas, não, tem o mediador e mais 4 pessoas. Aí o mediador passa para as 4 pessoas falarem sobre essa viagem. Não, não precisa, porque as 4 pessoas, se uma delas tem uma informação a mais, legal, mas não precisa falar as 4. Não, não vou falar não, porque isso aí o cara já falou, sabe? Então, assim, fica uma coisa repetitiva, mastigando aquela notícia, a imagem do pênalti ali, vai e volta, 15 minutos falando aquilo. Isso cansa, mas ao mesmo tempo, nitidamente, uma coisa que gera menos gasto de produção, menos gasto de tudo para a emissora. E isso é muito chato. E aí gera cortes, esses cortes vão para a rede social, chato. E aí, como eu falei, eu botei aqui Instagram, o Facebook, TikTok, sempre tem informação incompleta. Aí já estou falando das grandes mídias, que começaram a trabalhar com esses formatos que chegou, antigamente era revista, jornal e rádio, televisão, e aí depois veio a TV a cabo, depois veio o site, né, o computador desktop, e, por fim, o smartphone, o smart TV, e todas essas redes sociais. E esses grupos não sabem, e eu, pelo menos, a impressão de como consumidor e profissional é que elas não sabem trabalhar com isso, porque assim, você pega o Instagram, qualquer uma dessas redes, principalmente o Instagram, o Facebook também, porque você acessa pelas mãos, né? Aí você acessa lá, você abre o Instagram, aí tem uma notícia, e essa notícia está incompleta e fala, leia mais no link. Aí você fala, pô, mas eu acabei de entrar no Instagram. Eu não vou colocar, clicar para me mandar num link para um texto ou um vídeo que ainda vai abrir e tal. Não, eu estou aqui nessa timeline aqui, vou ver o Instagram, não quero. Então, assim, dê a notícia completa. Se quiserem mais, se o público quiser mais informações, ele que vai buscar, aí você deixa o link, olha, mais detalhes, mas é preciso dar a informação completa, essa coisa é preciso ter essa percepção, é o que eu digo, a apuração é meia boca, falta de percepção, e não há conteúdos complementares, fica vergonhoso, nada contra outras profissões, mas assim, você pega que eu não quero ficar nominando, mas você pega aí os grandes grupos de comunicação que têm a sua página no Instagram ou no Facebook, e eles dão a notícia incompleta, querendo que você vá para o site, ou que você vá para o canal deles, ou sei lá para onde.
que eles querem te mandar, e aí você vai para os comentários, você vai para os comentários para poder saber de outras pessoas e de outros profissionais o complemento daquela notícia. Mas por que ele viajou para os Estados Unidos? Por que ele ficou doente? Ah, como que foi esse gol? Que dia que aconteceu isso? A que horas que foi? Sabe? Para responder todas as perguntas que aquela notícia necessita. Aí você vai lá, como eu falei, nada contra essas profissões, mas quem complementa a notícia que o jornalista deveria dar aqui, o grande grupo de, de mídia que trabalha com informação e com notícia deveria dar, é o cozinheiro, é a secretária, é o borracheiro, é o cobrador de ônibus, é o vigia, é o professor, é o engenheiro, é o dentista. São essas pessoas que complementam as notícias. E o jornalista está com a notícia na mão e não quer dar. Por que não quer dar? Sabe? E aí fica chato essa coisa de você, pô, é o cara que não tem nada a ver, o cara nem estudou jornalismo, não sabe nem como faz jornalismo, é ele que está complementando uma notícia que eu deveria dar. Sabe? Então, isso é uma coisa muito ridícula, e isso tem a ver com isso aqui, ó. Padronização da notícia se tornou. Não, não é nem isso que eu quero falar, ó. É aqui, ó. Educação brasileira, jornalismo e audiovisual é prática e não teoria. E essa padronização, eu ia fugir do roteiro aqui, não, mas eu vou pensando rápido aqui, eu vou continuar aqui, porque essa padronização que que a mídia inventou, sei lá por quê, esses grupos, de exatamente não dar a notícia inteira para te provocar aí para outro canal tal, isso se tornou uma coisa chata, se tornou uma coisa, é uma zona de conforto. Se você tem a notícia inteira, você precisa saber trabalhar com ela. E assim, aonde está, cadê o tópico que eu fiz aqui? Ó? É esse tópico que eu estava procurando. Percepção para entender a comunicação hoje. Esses grupos de comunicação esses grupos, a grande mídia, parece que não entenderam, não tiveram essa percepção. Olha, qual é o canal para o imediatismo e o ineditismo? Hoje são essas três redes que eu falei, o Instagram, o Facebook e o TikTok. Você precisa trabalhar eles e tratá-los como protagonistas hoje. O protagonismo não está na novela, o protagonismo não está mais no site. O protagonismo está no Instagram, no Facebook e no TikTok. Qual é a ordem de prioridades para a informação? Exatamente isso. Onde a gente vai? A gente pegou essa notícia, para onde ela vai? Ela vai para todos os lugares ao mesmo tempo, só que, como eu estou falando aqui, precisa ir completa. O que as pesquisas sobre comportamento dizem? Que eu falei no começo do vídeo. O tanto que se acessa o Instagram, essas redes todas, e o quanto se esse mesmo público vai atrás de notícia na televisão ou, ou na mídia impressa, entendeu? Até mesmo num site. Não tem como. Então, assim, o protagonismo hoje está nas redes sociais, principalmente nessas três redes que eu estou citando nesse vídeo. Então, você precisa receber a notícia, já joga ela inteira no Instagram ou no Facebook, seja onde for. Mas tem que ser, o protagonismo são elas. Aí depois que vem o site, você apura melhor, põe lá uma aspas que você não vai botar lá. Aí é uma questão de você trabalhar com a curiosidade da informação. Você deu a informação completa, você pegou tudo que você tem nas mãos e entregou para essas redes sociais e para o público que acessa essas redes sociais, que vai saber na hora o que aconteceu. Aí, tá, se ele quiser mais informações, ele vai chegar em casa, ele vai chegar no trabalho, ele vai acessar um computador, ou vai ter mais calma para depois, na hora do almoço, em algum momento do dia, pegar o celular e fuçar
aquela notícia melhor, aí ele pode ir para um site, e aí é trabalhar assim, vou botar uma aspas a mais aqui, não é que vai, não é que essas aspas, ou que qualquer outra notícia, informação complementar que tenha no site, ou no dia seguinte no jornal impresso, não é que vai mudar a notícia, o protagonismo daquela notícia, só vai complementar. Não sei, descobre-se lá um peixe que depois de 3 dias fora da água, ele, ele desenvolve patas e sai andando e vira um réptil. Não sei, você pode botar isso na rede social, falar o nome do cientista, quem descobriu o local, dá toda a notícia completa. Mas em outros lugares, você pode botar, como eu falei, uma aspas, você pode fazer um box falando mais sobre aquela região, aquela ilha, ou a água, a alimentação, não sei, algo complementar. Aí vai de cada editoria e de cada profissional que trabalha com essa editoria. Mas assim, o importante é isso, é ter a percepção para entender a comunicação hoje, e o protagonismo está nas redes sociais. Então, não tem como você falar assim: olha, o balão caiu, saiba mais, acessando o link. Não, já dá a notícia ali, já faz um vídeo, já faz um corte, já manda para o TikTok, já manda para tudo, entendeu? Já manda para o site, enquanto já está publicado o primeiro texto no site, já vai se apurando mais para depois encaixar mais parágrafos complementares e hiperlinks. Aí, sabe, mas assim, é entender as mudanças que aconteceram. Sabe? É muito fácil isso, não tem muito segredo. E assim, é exatamente o que eu estou falando nesse vídeo também é sobre proatividade. É de você pegar essa notícia e saber trabalhar ela de uma forma diferente do que os outros, porque você sabe que chegou uma notícia, o copo de vidro de 200 anos caiu e quebrou, todo mundo vai dar essa notícia. Você vai abrir um Instagram que nem agora, recentemente, gravo esse vídeo no dia 28 de julho, há poucos dias, morreu o Ozzy Osbourne. Quantas pessoas, quantas contas, quantos perfis, sei lá, mídia toda, não postaram imagem do Ozzy e fizeram algum tipo de homenagem. Aí um lembra o show que foi assistir, o outro lembra não sei o quê, cada um faz trabalho. Mas, pô, sabe, cara, o que você pode trazer de diferente nisso? Qual sabe, é pegar tudo isso aí, ter uma percepção de falar, opa, ninguém falou disso, opa, tem essa história dele aqui, eu vou ajudar para complementar a notícia, é ser proativo, é saber exatamente trabalhar a notícia, que é o que a gente tem que fazer, que a gente aprende na faculdade, na universidade. O que eu estava falando agora, a mídia impressa sem interesse em furos, porque hoje em dia, o que é mídia impressa? Ninguém mais, nem aqueles mais antigos que, não, quando tinha site, começou toda essa revolução que eu contei no começo do vídeo, na virada do século, que eram os resistentes, né, que tem, não, o jornal ainda é tudo, não sei o quê. Só que, meu, às vezes você lê aquela notícia do jornal que ela já se desdobrou um monte, e aquilo que você lê na revista ou no jornal já é capenga, mesmo tendo apenas 24 horas. São outros tempos. Então, assim, a mídia impressa também precisa saber o que eu estava falando agora. Vamos trazer curiosidades, trazer uma entrevistinha com alguém, sabe, que a gente não põe no TikTok, mas a gente põe aqui, uma entrevista com o cientista lá que descobriu o negócio, entendeu? É saber como que você vai atrair o público, que já sabe de qual é salteada aquela notícia que saiu. Mas, o que tem de novo aqui que vai me atrair a comprar a revista ou jornal? É pensar nisso. E isso se pensa na faculdade, na universidade. E a minha pesquisa, a minha dissertação, uma parte dela, eu fiz uma análise das matrizes curriculares das universidades brasileiras, tanto as federais quanto as privadas,
particulares, e fiz também pesquisa em matrizes curriculares de cursos nos Estados Unidos, em vários países da Europa, vários, e também em vários países da África, para sair um pouco do eixo. Mesmo na Europa, eu pesquisei fora a Inglaterra, França, Alemanha, que são mais conhecidas do audiovisual e tal, eu fui para outros países também diferentes, e o Brasil é carregado de teoria nas matrizes. Eu adoraria conversar e fazer essa reflexão com outros acadêmicos. É carregado de teoria. E eu sei que isso é uma ferida. Só que jornalismo e audiovisual é prática. Teoria é observação. E a observação vem do que é feito na prática. Então, é trabalhar a prática. Isso eu já falei em outros vídeos e tal. Então, a proatividade vem exatamente dessa base, que é a graduação, que é o trabalho que a faculdade precisa fazer, a universidade precisa fazer, de soltar o aluno para o mercado de trabalho, já sendo proativo, já com percepção, já sabendo os caminhos. As manhas vai pegando, claro, com a profissão, no dia a dia, mas ele já saber os caminhos, já saber que ele precisa buscar o diferente daquilo que todo mundo postou foto do Ozzy, todo mundo falou do show do Black Sabbath, todo mundo falou do disco preferido, essas coisas. Então, assim, é buscar o novo. Isso não é difícil para se ensinar. Isso é uma coisa meio, ainda mais, ainda mais para essa área, como eu falei, que o jornalismo ele é investigação. E pronto. E entender que hoje, o protagonismo da notícia, o jornalismo está nas redes sociais. Os olhos e tudo tem que ser voltado para as redes sociais. Como cada empresa vai trabalhar, não sei, prefiro o TikTok, prefiro o Facebook, prefiro o Instagram, ou prefiro o YouTube, aí vai de cada um. Eu vou fazer um vídeo para o YouTube, que eu vou fazer um corte desse vídeo, vou colocar no TikTok, e desse vídeo no YouTube eu vou pegar o áudio e vou transformar ele num podcast. Aí vai de cada empresa, você pode fazer um monte de coisa, mas o importante é isso, ter essa proatividade de trabalhar melhor a notícia e saber que hoje o protagonismo está nas redes sociais e parar com esse negócio ao link, dessa mania que hoje, principalmente, assim, virou costume de dar só uma parte da notícia, só uma vírgula da notícia, enfim, não trazê-la de, de, da forma completa, da forma como deve ser. O jornalismo, pô, tô falando meio que um beabá que é até meio vergonhoso, como eu falei. Você vê uma, uma, uma conta em que o cozinheiro complementa a notícia, sabe? Pô, para o jornalismo, para o jornalista, isso é vergonhoso, pelo amor de Deus, o que você vê nesses programas de debate, todo mundo acomodado, falando a mesma coisa, só opiniões vazias. Pelo amor de Deus, notícias têm que ter informações, tem que ter valor agregado nelas. E é isso. E os olhos para a rede social. Espero que eu tenha ajudado com este vídeo a você que busca algum conteúdo a respeito dessa área. Eu agradeço a companhia até agora. Lembro mais uma vez que tem outros vídeos que eu falo desse mesmo assunto e de outros, tanto no audiovisual, na área de criação e comunicação de uma forma geral. E mais uma vez agradeço então a companhia por esse vídeo, lembrando que o jornalismo de entretenimento, as redes sociais e o jornalismo é uma coisa muito forte hoje dentro do jornalismo de entretenimento. E a gente se vê num próximo vídeo. Até, um abraço.